Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso Simplesmente Servos e Servas, o nosso espaço para que possamos conhecer um pouco mais uns aos outros enquanto família Ibemeia. E sempre lembrando que as nossas histórias partem do princípio de que, enquanto servos, aquilo que fazemos pela graça de Deus, fazemos como gratidão a Deus e podemos então afirmar: somos servos dispensáveis, porque só fizemos aquilo que devíamos fazer. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nosso convidado de hoje é o nosso irmão André Cantanhedjan. Bem-vindo, meu irmão. Estou muito grato de estar aqui, dessa oportunidade imensa de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, de conhecer um pouquinho mais do senhor, pastor Pedro, e da gente estar compartilhando também um pouquinho da nossa história, da nossa vida. André, você tem atuado de uma forma muito evidente na área de adoração e culto em nossa igreja. Mas fale-nos um pouquinho da sua trajetória, fale-nos um pouquinho sobre você, né? Não daquilo que você faz, mas daquilo de quem você é. A minha história se dá conhecendo a Jesus a partir de um momento de enfermidade na família. Minha avó materna teve câncer e tinha um enfermeiro que aplicava morfina para dor nela e ela acabou indo para a igreja, né? Ele fez o convite e a partir daí minha família, também minha mãe, a gente começou a caminhar na igreja presbiteriana. Eu era pequeno, tinha por volta de 7 anos, 6, 7 anos, não me lembro bem. E daí começou essa caminhada, né? Começou essa convivência. Foi muito bacana porque desde criança eu sempre tive essa aptidão e o desejo pela música. Então eu pequenininho já estava lá, comecei a participar do grupo das crianças, né, cantando, coral do presbitério, né, e sempre gostava de fazer solo. Então era uma pessoa que sempre fui bem desenvolvido, né, assim, sempre fui um pouco intrometido, eu acho. E aí eu queria participar de tudo e eu estava lá, né. Aí fui crescendo, né, e aí eu, num período de transição da minha vida, participei de algumas igrejas, algumas denominações, né, que as pessoas sempre comentam, né, você tem um pezinho lá. Mas esse pezinho lá, porque eu já vivi algumas experiências assim, muito, muito impactantes na minha vida. E aí há alguns anos, quase 20 anos, eu tomei a decisão de ir para a Igreja Batista. E aí eu estava na presbiteriana e estava no momento da minha vida que eu queria mais, né? E eu sempre via a questão musical da Igreja Batista. Eu comecei a dar aula em uma Igreja Batista, dar aula de canto numa Igreja Batista. Comecei a ver mais essa cultura do ser batista, da tradição de música. Nessa igreja tinha coros, então isso tudo me fascinou muito. E dali eu comecei e tomei uma decisão de ir para a Igreja Batista e acabei não indo para essa que eu trabalhava. E um amigo, pastor Jonas, né, que está lá no Mato Grosso do Sul agora, ele falava para a filha dele. Eu tinha um coral que eu juntava de vários amigos e eram amigos que cantavam, alunos, e aí a gente fazia um coro e a gente cantava em algumas igrejas. E a filha desse pastor, ela estava cantando com a gente. E aí ele sempre falava assim: Letícia, não deixa o André ir para a igreja tal, que senão ele vai gostar do pastor lá. Leva ele para a Parque União, leva ele. E daí eu fui ficando e comecei essa minha jornada na Igreja Batista, na igreja de Parque União, lá no Complexo da Maré. E dali eu comecei a desenvolver, comecei a estudar. Lá eu fiz o seminário, lá eu fiz a faculdade de música, né? Eu sou formado na UFRJ, em canto, e há pouco tempo agora me formei em fonoaudiologia e estou agregando uma profissão na outra, né? E tenho feito esse trabalho.
Isso eu falei de igreja, né? Falando também que eu tenho, que vale ressaltar assim, e é importante demais, que eu tenho uma família linda, assim, né? Uma Amém. esposa maravilhosa, uma companheira, Leia, me acompanhou desde que a gente começou a namorar, assim. Teve um tempo que eu não estava em Parque União, que eu trabalhei em duas outras igrejas, e a Leia, mesmo a gente namorando, a Leia sempre estava lá ajudando, participando. A gente acabava dando carona para as pessoas do coro, e ela carregava um grupo, eu carregava outro. Então a Leia sempre foi uma parceira, assim, muito bacana, assim, no tempo que eu atuei no ministério. E o Bernardo, que é um amor, assim, nosso, né? Que é um menino muito esperto, um menino que ama a Deus, e é lindo, assim, ver esse momento que ele está vivendo. Ele está se preparando para batizar, então ele está na maior empolgação, né? Ele é muito... É o nosso amor, né? Então, a gente tem muito a agradecer a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito por nós. Quando você diz nosso tempo, ou o meu tempo no ministério, o que você quer dizer com isso? É que eu fiquei um tempo, assim, como ministro de música mesmo, né? Trabalhei na Igreja Parque União, eu trabalhei na Igreja Memorial de Caxambi, depois retornei para Parque União, e num momento da minha vida eu amo e continuo fazendo o trabalho de Deus, assim, quando sou necessário, quando tenho a oportunidade, mas eu precisava ter uma outra forma de sustento, uma outra forma, outros desafios e uma outra forma de sobrevivência. E aí eu acabei... Deus abriu uma porta. Eu tinha dois caminhos, né? Assim, o bacharelado em canto, ele não te dá muitas oportunidades, porque você se forma, mas você tem uma música muito precária no Brasil, né? A gente não tem essa produção de cultura. E há pouco tempo eu trouxe até a minha amiga Beatriz, que veio lá da Alemanha, que cantou. E aí eu perguntei para ela, ela falou que na Europa também as coisas não estão tão fáceis, né? Assim, com essas oportunidades todas. E aí aqui no Brasil a coisa é muito restrita, né? A gente tem uma produção muito pequena. E aí você fica sendo contratado para fazer um cachê aqui, um cachê ali. E eu não foi o meu desejo desenvolver tanto na música clássica. E eu sou assim apaixonado pelos meus amigos que avançaram, que estão aí, estão ganhando o mundo. Mas eu era muito preso na igreja, eu era muito preso no ministério. Então, a minha escolha naquele momento foi de servir a igreja, de servir a Deus na minha igreja. Então, isso me prendeu muito tempo. Então, assim, enquanto todo mundo estava viajando para concurso, fazendo audição, eu estava ensaiando coro na igreja, eu estava fazendo outras coisas na igreja. E foi um momento e é algo que eu amo, é algo que eu gosto muito. Mas eu precisava de ter uma outra perspectiva de sustento. E aí foi quando eu tinha dois caminhos, ou ir para a educação, fazer a licenciatura e ir para a escola pública, que eu tinha um medo danado por causa da voz, né? Dar aula para criança é um desgaste. E aí eu fui para... Um dia, assim, eu vi uma bolsa de estudos para estudar fonoaudiologia. Tentei fono na UFRJ, mas eu já não tinha mais a vida de jovem para ficar numa faculdade integral, que tem uma aula às 7 horas da manhã e uma 4 horas da tarde. Isso já não dava mais para mim. Aí eu falei, eu preciso ir numa faculdade que tem um horário regular. E aí eu fiz, né, na Veiga de Almeida, e foram anos muito bacanas, que eu aprendi muita coisa. E aí eu falei assim, eu fui me descobrindo e falei, nossa, a área da saúde é uma área linda, é uma área muito especial, e na fono é uma coisa que tem a ver com a educação, mas tem a ver com saúde. E aí eu me achei, né? Me descobri ali e sou grato a Deus assim pela oportunidade. Eu vi uma porta que Deus abriu, e aí nesse momento eu comecei a me agarrar nisso. Quando eu entrei para a fono e eu precisava fazer estágio, e eu precisava dar uma mudada na vida, foi o tempo que eu deixei o ministério. Foram várias situações, né? A gente era da Maré, né? Trabalhava na Maré,
A situação também estava muito perigosa, a nível da gente sair assim de um culto debaixo de tiro. E o Bernardo tinha um certo medo, e ele era pequenininho, e aí a gente estava também com um certo temor, né, de estar ali dentro mesmo. A gente não ia para acessar, para chegar e fazer o trabalho, mas eram momentos, às vezes, um pouco tensos. E aí eu orei a Deus, a gente orou, né, junto lá, e aí eu vi que era o momento da gente, tocar, né, da gente sair, né, daquela localidade. Amo a Igreja de Parque União, assim, eu tenho um carinho enorme. Muita coisa do que eu aprendi foi lá, né? Aprendi muito de igreja na Igreja de Parque União, e foram momentos incríveis, mas era o tempo de Deus. E aí, quando eu botei no grupo dos músicos, o Luiz Armando, na época, me chamou para vir conhecer a Igreja do Meia, e aí várias pessoas me chamando, eu falei assim, espera aí que eu não estou nesse negócio, não. E eu, de fato, queria, assim, sentar e ficar só na paz do Senhor. Eu falei, eu quero ir para a igreja para sentar e não fazer mais nada. Ficar quietinho, porque a gente sabe que o ministério a gente se doa e a gente chega um momento que a gente fica um pouco cansado. E aí eu não fui a outra igreja, eu só vim à Igreja do Meia. E assim, no primeiro domingo que a gente veio, Bernardo já foi para o culto infantil, Bernardo ficou assim encantado com a igreja, né? E aí, quando a gente passou durante a semana na porta da igreja, aí ele falou assim, agora nós somos da Igreja do Meia, né? Aí eu falei, não tenho, eu não posso contestar. Perdão. Eu falei, eu não posso contestar meu filho, né? Ele está querendo vir para a Igreja do Meia. E aí foi um momento muito bacana. Nós chegamos em 2019, início de 2019, estamos até agora, né? E momentos muito especiais assim que a gente tem vivido, sobretudo pelo Bernardo, né? Bernardo ama tá no coro da Tia Ruth, ali no coro infantil. Bernardo agora está nos juniores também, apaixonado ali pelo café, pela essa dinâmica toda que a igreja proporciona. E aí eu sempre tenho falado com os amigos, né? Quem tem filho pequeno é o filho que escolhe a igreja. A gente acaba tendo hoje esse cuidado, né? Porque a gente quer ter nossos filhos servindo a Deus, apaixonado por Jesus. E hoje eu vejo muito o Bernardo nessa direção. Como você se vê hoje na Igreja Batista do Meia, né? Nessa caminhada, né? Deus te colocou nesse momento, nesse espaço. Como é que você se sente ao exercer, ao servir ali nesse ministério, né, de adoração, de culto? Quais são as emoções, sentimentos que você vivencia quando está na direção do louvor? Fale-nos um pouquinho sobre isso. A Igreja do Meia, assim, vou falar sobre um pouco da igreja, né? A igreja, ela é muito especial. Eu não imaginava que seria tão bem recebido, tão bem cuidado, e eu posso dizer assim que tanto comigo como com minha família, assim, nós somos muito amados na igreja, e isso facilita muito. Quando eu cheguei, eu comentei com a Jeane que eu já tinha visto a Jeane dando uma palestra no seminário, eu fui assistir essa palestra, ela falando sobre janelas do Natal, e quando ela me viu na igreja, que ela ainda não tinha me visto, ela falou assim, seja bem-vinda e tal, porque a gente já tinha conversado, e aí eu falei assim, eu vim para cá porque eu quero descansar, não quero fazer mais nada. Parece que ele já está se aposentando. Eu não quero fazer mais nada. E aí a Jeane falou assim, André... Aí eu falei, a igreja é muito grande. Aí ela, André, nós somos uma congregação perto de uma igreja grande. Você pode contar que você vai fazer bastante coisas. E aí eu fiquei pensando, falei assim, não vou nada, vou fazer... tem muita gente para fazer. E não é bem a realidade, né? Assim, Deus foi me conduzindo, né? Na época era o Luiz Armando na direção. E aí o Luiz Armando fez o convite para cantar no Madrigal,
Eu comecei no madrigal, depois eu comecei a cantar no louvor, e aí um dia o Luiz Armando chegou e falou assim, olha, ora e vê no teu coração se você sente o desejo de ministrar, né, de estar na condução do culto. E aí eu fiquei com medo, porque eu sou agitado, eu grito muito. E aí as pessoas antes falavam assim, né? Falaram assim, você vai pro meia, não tem nada a ver com você. Porque eu sou essa pessoa assim que grito muito. E aí eu falei assim, meu Deus, deixa eu ver o que vai acontecer. Mas esse sou eu. E aí eu fiquei um pouco temeroso, né? Mas eu não deixei de dar meus glórias. E no primeiro dia eu falei assim, meu Deus. Não era nervosismo, mas um pouco de temor, né? Das pessoas não se sentirem confortáveis com esse conduzir de Deus na minha vida. E foi muito bacana, assim, a resposta das pessoas. O que é gratificante, porque eu me sinto muito constrangido quando a pessoa vem falar, né? Fala assim, olha, Deus falou comigo profundamente. Eu me sinto constrangido porque eu sou muito pequeno. Toda a honra e toda a glória para Deus. E eu não tenho vaidade. Eu sempre deixei isso muito claro, assim, se eu quisesse uma posição de vaidade, eu teria seguido da música, se eu quisesse um lugar para me destacar. Mas estar com os irmãos, estar nas celebrações, isso me deixa explodindo e transbordando de alegria, porque é muito gostoso você ver as pessoas adorando a Deus, as pessoas chorando, pessoas sendo ali trabalhadas pelo Espírito de Deus naquele momento, porque a gente sabe que Deus está presente e não tem a ver com o que a gente faz ou pelo talento ou pelo que a gente mas tem a ver pela atuação do Espírito e é uma coisa que é muito séria, né? Assim, eu vivo esse culto antes, né? Assim, eu sonho, eu fico pensando, eu às vezes perco sono e a música vem na minha cabeça. O que Deus quer falar com a igreja, o que Deus tem a fazer. Então, isso é uma preocupação que eu tenho, assim, porque eu vivi isso muitos anos, semanalmente, e agora eu estou numa escala que eu tenho um refresco, né, tenho um conforto. Então, às vezes, num mês eu cantei, eu já estou pensando do próximo mês, como que Deus vai conduzir isso. Então é tão gostoso e aquilo é um transbordar de um momento, né? De toda uma preparação, de todo um cuidado, de todo um momento de oração, de busca, né? De entender assim, o que Deus tem para fazer. Eu sou uma pessoa sonhadora, eu sou uma pessoa que eu invento muita moda, então aí eu fico sonhando demais e é tão gostoso assim ver o resultado, ver como que isso tem alcançado. Há pouco eu estava um dia numa padaria ali na Dias da Cruz, assim, tomando um café com a Leia, esperando Bernardo sair do basquete, e aí uma senhora estava meio sem graça, depois ela se aproximou, assim, aí ela falou assim, eu vi você lá na igreja, domingo. Aí eu falei assim, ai, que bom. Aí eu falei assim, a senhora conhece, você trabalha? Ela falou assim, não, eu sou de lá, eu gosto muito de você. Aí eu falei assim, ela me perdoa, porque é muito difícil para a gente, assim, eu tenho muita dificuldade de gravar nome e de conhecer todo mundo. E aí ela falou assim, não tem problema não, você não me conhecer, mas eu te conheço e eu gosto muito e sou muito abençoada quando você está lá na frente. Então, assim, são pessoas assim que fazem a gente buscar mais e querer mais, né? Querer mais dessa experiência, né? Mais desse momento e saber assim, pessoas de fora também, há pouco uma outra senhora também falou do neto que está lá em Brasília e que assiste os cultos, e ela falou, olha, ele gosta demais de você. Eu acho que é por causa da agitação, né? É que eu sou assim, a pessoa agitada, eu me balanço muito, eu não consigo ficar parado. Então, os câmeras no início ficavam loucos comigo aqui no meio. E aí falava assim, olha, você para num lugar e canta, não dá para a gente ficar te acompanhando. Aí eu falei assim, gente, mas é um sofrimento,
porque eu não consigo, assim, eu tenho que estar nesse movimento, é minha hiperatividade. Então, como eu tenho essa hiperatividade, às vezes você está tentando dormir e a mente ainda está trabalhando, é complicado. Mas Deus tem feito coisas muito bacanas e a minha alegria de estar no Meyer está podendo servir, né? Eu queria poder ainda mais, né? Mas dentro daquilo que Deus tem me chamado e que pessoas têm sido usadas para me convidar, né? Eu tenho participado. Há um projeto que eu amo demais também é o Luz na Calçada, assim, da gente. E eu sempre falo assim, eu brinco, né, que eu falo assim, olha, quando eu estou precisando me converter, eu vou lá, porque aí eu vejo aquela degradação da humanidade, e aí eu olho para a minha vida e falo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho uma vida tão boa e eu preciso dar mais valor. Então, aquilo ali me confronta muito. Eu sou uma pessoa que eu preciso ser confrontado. Hoje eu também trabalho numa instituição, trabalhando com uma grande maioria de autistas, de distúrbio de aprendizagem e pessoas com deficiência, né? E isso também me ajuda muito. Assim, essa dor do outro me faz refletir muito, assim, e eu agradeço muito a Deus, porque eu vejo que a minha vida é maravilhosa perto de tantos aí que têm sofrido muito, né? Então, é um pouquinho do que eu tenho vivido. André, uma palavra para a nossa família Ibemeyer. Eu, na pandemia, eu até brinco muito, né, somos família Ibemeyer. Na pandemia, eu até brinco muito, né, que a gente sofreu muito na pandemia. Família Ibemeyer de casa e a gente lá gravando, e a gente ouvia muito aquele, né, somos família Ibemeyer, vai passar. Passou. Esse tempo chegou, né? Mas esse tempo a gente tem um propósito. E família Ibemeyer, o nosso propósito, dessa oportunidade que Deus nos dá nesse momento, é da gente, de fato, se curvar diante do Senhor, do Senhor nos achar esse verdadeiro adorador que adora em espírito e verdade. E nós adoramos ao Senhor para servi-lo. A adoração, ela é um momento de devoção, de entrega, mas diante daquilo que Deus tem feito por nós e diante daquilo que nós podemos fazer para Deus. E o meu convite, assim, a minha palavra, família Ibemeyer, é que de fato a gente se dobre diante do Senhor cada dia e que a gente possa estar preparado para servir, seja onde for. Não pense como eu pensava, que não seria necessário, que tem muitas pessoas para fazer, porque cada um de nós podemos fazer muito para Deus e tem muita gente precisando, seja em todas as áreas. Sirva a família Ibemeyer, que a gente tem muito para avançar e ser muito bênção, ser muito abençoadores nesse bairro do Meyer. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos aprender a trabalhar a gratidão, sermos gratos, expressarmos gratidão àquelas pessoas que nos servem. Como a senhorinha, né, que encontrou o André aqui nas ruas do Meyer e expressou, então, a sua gratidão. Faça isso, experimente chegar em nosso momento de encontro comunitário, perceber, encontrar as pessoas que estão nos servindo e expressarmos, então, a nossa gratidão. O segundo ponto que eu quero destacar, talvez, em alguns momentos, a gente possa pensar que aquele momento de adoração, aquele momento de louvor, ele começou um pouco antes. O grupo normalmente chega uma hora antes do culto, e que só foi essa uma hora de ensaio. Creio que você percebeu que há um tempo de oração, há um tempo de estudo bíblico, há algumas noites em que o sono ele perde algumas horas, tudo para que aquele momento seja um momento de adoração a Deus, mas um momento que enriqueça a vida deles que participam ali à frente, na direção do culto, mas também que seja um momento enriquecedor para as nossas vidas. Lembre-se sempre disso.